Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é mais um episódio da nossa série sobre os santos. Hoje nós vamos voltar à França contemporânea e vamos falar de um médico que, de novo, infelizmente, né, é desconhecido do público geral, mas conhecidíssimo pelas pessoas do meio do qual ele fez parte. Inclusive um grande amigo pessoal do nosso Papa João Paulo II, quando o Papa, no atentado do Papa, ele levou aquele tiro, né, em 1981, dia 13 de maio. Antes do atentado, ele estava almoçando no Vaticano com esse médico e a esposa dele. Jérôme Lejeune, assim é o nome dele, nasceu na França em 1926, de uma família também parecida com a de muitos outros aqui que a gente citou, de classe média, gente também de cultura, mas sem luxo. Quando ele era pequenininho, tinha 3 irmãos, um mais velho e um mais novo, ele era do meio. Quando ele era pequenininho, ele, enfim, né, viveu toda a ocupação alemã da França pelos nazistas, uma época difícil. O pai não fez parte da resistência, eles viveram quietinhos na sua cidade, enfim, né, eles mais ou menos, o pai tirou eles da escola, eles viveram uma vida muito retirada, os 3 meninos eram pequenininhos, e depois da guerra ele então se dedicou à medicina, fez faculdade de medicina. Na verdade ele queria se tornar cirurgião, mas por conta de atrasos de trem e por conta de muitas atividades que ele tinha nessa época, ele não conseguiu, tentou 2 vezes, mas não conseguiu passar na prova de cirurgião, que é uma prova que exige controle motor muito grande, né, e conhecimentos muito práticos, e acabou então pensando, o único jeito é eu me dedicar à pesquisa médica. E isso também para a gente é um sinal, né? Deus mexe na nossa vida através dessas circunstâncias, né? Não é o que ele queria é ser inclusive médico realmente de hospital, né? E médico que tem a sua clínica, etc. E a vida, de certa forma, não por culpa dele, levou ele para um outro campo, e é o campo no qual ele se destacou. Ele vai trabalhar com um médico já mais velho, que estava fazendo pesquisa sobre crianças com síndrome de Down. Síndrome de Down já era conhecido, o nome vem de um médico inglês, mas não se sabia nada sobre ela, enfim, né, o que é a sua causa, e essas crianças sofriam muito preconceito, principalmente se eram de famílias pobres, né, até os próprios pais rejeitavam as crianças, como até hoje, né, como até hoje. A síndrome de Down e outras síndromes é um dos grandes, maiores motivos de aborto. E esse médico precisa de um assistente, e ele se emprega então de assistente. Nessa época ele está precisando de um emprego, porque ele tem 25, 26 anos e está querendo se casar, como de fato ele faz, com uma menina, uma moça protestante dinamarquesa, que ele conheceu por acaso numa biblioteca. Os pais olham meio assim, né? Ela é protestante, dinamarquesa, família muito humilde, e eles de fato se casam, vão ter 5 filhos depois. Enfim, ele começa a trabalhar com esse médico mais velho. E aí ele começa a se entusiasmar por isso, por essa pesquisa, pelo ponto de vista humano, porque eles estão constantemente em contato com essas crianças, e vem, né, a dificuldade das crianças e das famílias, e pelo ponto de vista técnico também. E ele vai, aos 32 anos, vai ser, né, a pessoa que descobre a causa da síndrome de Down. Que é uma causa genética, enfim, né, um cromossomo a mais no DNA da pessoa, e essa descoberta dele, que é feita por ele junto com a sua equipe. Ele, na verdade, no momento ainda não é nem um professor, nem nada, né, é finalmente publicada em jornais científicos, e ele da noite para o dia se torna, enfim, né, um nome popular na medicina internacional. Ele vai ser chamado, é hoje chamado pai da genética moderna. E começam a chover, então, prêmios de todos os lados e ofertas, né, de emprego, etc. Aos 36 anos ele ganha, por exemplo, o prêmio Kennedy, foi aos Estados Unidos especialmente para receber isso. Aos 38 anos, foi criada para ele uma nova cadeira de genética na Faculdade de Medicina de Paris. Ele não tinha passado no exame para ser cirurgião, e agora ele volta como não só professor, como, vamos dizer assim, né, diretor de uma nova área de conhecimento e de pesquisa na Universidade da Sorbonne, em Paris. E ele vai trabalhar lá mais ou menos a vida inteira. Inclusive ele é várias vezes pesquisado para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina,
enfim, vamos dizer assim, nomeado, mas a gente vai ver o que acontece e o motivo pelo qual ele acaba não ganhando, né? Enfim, vai ser membro de várias, claro, academias e de várias instituições, a vida dele vai ser muito mais agora uma vida de viagens, de conferências, consultor de diversos órgãos internacionais, doutorados honoris causa em várias universidades, inclusive onde eu estudei na Espanha, por exemplo, ele era doutor honoris causa lá, e etc. E, no entanto, aqui a gente vê a sua santidade, ele tendo o mundo, vamos dizer assim, né, profissional aberto diante de si. O que ele escolhe é uma escolha extremamente consciente, uma escolha difícil. A gente tem as cartas dele para sua esposa e como ele fala disso constantemente com ela, né, consultando ela. Ele escolhe ficar no mesmo local, continuar trabalhando nas pesquisas, inclusive um laboratório, de certa forma, que tem o que ele precisa, mas que é modesto, né? Não tem absolutamente esse luxo que a gente conhece muitas das vezes dos médicos, da medicina atual. Continua na universidade, ele vai para a universidade de bicicleta todo dia, o que muitos amigos dizem, né? Isso é uma vergonha, você devia vir num carrão, né? Você devia vir enfim, essa aparência externa é importante também. Ele diz, isso não me importa absolutamente nada, eu venho de bicicleta, é bom para a minha saúde. E essa modéstia irrita, claro, né, as pessoas carreiristas que rodam ao redor dele, e vai fazer muitos inimigos, inclusive, né, ele sofre muito por isso. E ele continua as suas pesquisas, enfim, as suas atividades de professor, etc. Até que aos 43 anos, até então a sua carreira, né, é realmente brilhante, e poderia ser muito mais se ele quisesse, mas ele permanece modesto, tem várias ofertas de emprego que ele rejeita, mas enfim, é uma carreira super bem sucedida. Até que aos 43 anos ele ganha o maior prêmio internacional de genética, que é um prêmio americano. Ele vai até São Francisco, na Califórnia, para ganhar esse prêmio. E obviamente, como tipo nos Estados Unidos, né, um jantar chiquíssimo, de discursos e etc. E ele então vai fazer o seu discurso, e a gente tem um relato desse evento por vários prismas. Ele mesmo escreve a esposa, e outras pessoas que estavam presentes falam disso até hoje, né? E ele é a época, década de 60, começando toda a questão do aborto, né? Toda a questão de justamente, através de pesquisas possíveis agora no feto, descobrir se o feto, enfim, né, a criança no seio da mãe está doente, tem alguma doença, tem algum problema. E o grande drama dele, que é o que ele explica nessa palestra, é que o que ele descobriu, quer dizer, né, a maneira de se identificar se uma criança no seio da mãe tem síndrome de Down ou não, foi usada não para curar a síndrome de Down, que é inclusive a pesquisa a qual você vai dedicar a vida inteira sem sucesso, coitado, até hoje não há cura, mas sim para se abortar essas crianças, né? Então ele começa a fazer da sua vida uma luta, não só agora técnica, médica a favor dessas crianças, mas uma luta, vamos dizer assim, né, social a favor dessas crianças. Eu não descobri a cura a origem da síndrome de Down para que essas crianças sejam mortas. Ao contrário, o que eu quero é curar essas crianças, é ajudar essas crianças. Esse é o meu ideal. E ele fala muito claramente isso nesse discurso nos Estados Unidos, né, e se declara claramente, obviamente, anti-abortista, e diz, não é porque eu sou religioso, católico, é porque eu sou médico, eu estou aqui para curar, para ajudar, essa é a minha vida não é matar essas pessoas que estão doentes, isso não faz sentido nenhum. Ele, inclusive, vai contar uma história de um amigo que ele contou que era médico na Áustria e que era ainda pequeno, e o pai desse amigo era médico ali da cidadezinha, né? E o amigo se lembrava do pai vindo para casa um dia dizendo que tinham nascido 2 crianças. Ele tinha ajudado no parto, uma era um menino muito saudável e o outro era uma menina com síndrome de Down. E como os pais tinham ficado horrorizados, né? Como a criança já sofria, coitada, já na hora de nascer por isso. E esse amigo, que era filho desse médico, depois ficou amigo do Lejeune, conta que esse menino com saúde se chamava Adolf Hitler. E a menina com síndrome de Down, claro, viveu pouco, mas foi ainda uma alegria para sua mãe quando a mãe estava doente e viúva. Isso é uma história verdadeira, me impressiona muito.
e o argumento que ele diz é, né, nós não somos ninguém para dizer que vida tem valor e que vida não tem valor. O valor da vida é dado pela liberdade de cada um, pela moralidade de cada um. O fato de ter uma síndrome, de ter uma doença não define a pessoa. O que define a pessoa é quem ela é, o que ela faz livremente. E as crianças doentes, a rigor, podem fazer muito mais e trazer muito mais do que várias pessoas com saúde que, no entanto, livremente escolhem um caminho como Hitler, né? Portanto, ele vai a partir daí, ele conta também que quando ele terminou o discurso, o salão ficou silencioso, não recebeu nenhum aplauso. Muita gente depois veio dizer que concordava com ele, mas que ficou sem graça de aplaudir, porque na época falar contra o aborto e falar essas coisas era uma coisa completamente fora de moda, essa é uma época muito violenta, como hoje um pouco de novo, né? E ele vê exatamente enfim, né, a tragédia, o hecatombe, vamos dizer assim, o holocausto quase que o aborto vai se tornar nas próximas décadas, como é até hoje, né? Milhões de seres humanos são, enfim, né, mortos pelas mãos da própria mãe, dos próprios pais ou dos médicos que essas pessoas, enfim, né, contratam. E ele vai então fazer da sua vida continua a sua carreira, continua as suas aulas, continua, enfim, sobretudo pesquisando. O que ele tenta é uma cura para a síndrome de Down, que ele não consegue, até hoje não se consegue, e sobretudo dedicando a sua vida a que essas crianças sejam vistas de outra forma, sejam integradas na sociedade, e nisso ele é extremamente bem sucedido, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde ele é muito querido, muito conhecido, muitos amigos americanos. A síndrome de Down hoje é tratada, né? Há várias associações e encontros, enfim, como uma coisa completamente diferente do que era há 100 anos atrás. E essa é a grande missão bem-sucedida da sua vida. Mas, obviamente, ele vai sendo cada vez mais rechaçado, cada vez mais deixado de lado, inclusive deixa de ganhar o prêmio Nobel. Ele escreve à mulher, nessa noite dessa palestra, ele escreve: eu hoje perdi o prêmio Nobel, eles não vão me dar um prêmio assim, porque, né, seria politicamente incorreto me dar esse prêmio. E ele nunca, porque na França é um país sério, acadêmico, ele nunca perde o seu emprego, vamos dizer assim, né, e fica sem emprego, mas ele perde todo e qualquer, por exemplo, né, ajuda do Estado no sentido de financiamento para as suas pesquisas. Ele começa a ter que pedir, enfim, dinheiro, né, particular, fazer associações, como se faz muito nos Estados Unidos. Na França isso é menos, geralmente as coisas são mais estatais. E ele vai sendo, inclusive, rechaçado por muita gente que trabalhava com ele, né? Deixado de lado por muitos amigos, porque, como muitos deles dão entrevista, inclusive é um programa recente, a gente gostava imensamente dele, é uma pessoa que a gente via o seu valor, mas estar com ele era ruim para a nossa carreira, né? Estar com ele, ser visto com ele, era uma coisa que punha a gente numa situação difícil, então, claro, a gente não podia fazer outra coisa. E aí vai se vendo também a palavra de Nosso Senhor, né? Como as pessoas, os santos, são sinais de contradição, como no fundo, né, a santidade, de certa forma, mostra o fundo das coisas, a realidade das coisas, mostra quem as pessoas são. E ele enfrenta tudo isso de uma forma muito... Ele é conhecido por uma pessoa, inclusive a gente vê nas fotos, muito alegre, muito extremamente carinhoso com os filhos, né? Pessoa, um marido muito querido. Ele não faz briga, ele não faz polêmica, ele não faz muitos programas de televisão. Com o tempo esses programas também vão sendo cortados, porque obviamente a mentalidade não concorda com ele, mas ele nunca recorre à agressividade, né, à amargura, à polêmica, muito pelo contrário. Até o fim da vida foi uma pessoa extremamente querida e ainda respeitada medicamente, claro, mas pessoalmente por aqueles que até se afastaram dele por vergonha, por medo, né, de contrariar a mentalidade da época. Nesse sentido, ele é um exemplo para a gente atual, gigantesco, né? Uma pessoa sem medo. Ele via o que estava acontecendo, via que não ia ser bem quisto por isso, mas falava claramente o que pensava, sem também ser agressivo, absolutamente, né? Um homem que enfim, 2 vezes foi cotado para o Prêmio Nobel, e que, no entanto, escolheu esse caminho de sinceridade, de verdade, de amor. E a vida inteira até a velhice, né, foi cercado dessas crianças, dessas famílias. Os relatos das famílias sobre o bem que ele fez a elas é uma coisa, né, comovente.
E quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa, então, que era um Papa obviamente muito ligado a essas questões, eles logo ficaram amigos, visitaram, o Jerome visitou o Papa várias vezes, e ele foi, inclusive, o Papa fez dele, né, o fundador da chamada Pontifícia Academia para a Vida, que justamente se dedica a essas pesquisas sobre questões, né, relacionadas enfim, né, abortos e eutanásia e questões assim. E ele chegou a fundar a academia, chegou inclusive a ser o primeiro presidente da academia, mas ele já estava doentinho, ele teve câncer de pulmão, cedo ainda na vida, na casa dos 60 anos, e morreu então no dia de Páscoa no Hospital da França em 1994. O Papa escreveu uma carta ao então cardeal de Paris, famoso Lustiger, dizendo, né, a perda que é para a gente a morte desse homem, só Deus sabe por quê. E a família ficou, o filho mais velho se tornou padre, uma pessoa que era inclusive também ele meio doentinha, tinha epilepsia. Os outros filhos se casaram e depois desses filhos, inclusive genros e noras, fundaram o que hoje é conhecido como o Instituto Lejeune, que existe, sede em Paris, mas existe em vários países, sobretudo nos Estados Unidos, e que se dedica justamente não só à pesquisa médica, mas sobretudo à assessoria, à ajuda profissional a crianças, sobretudo com síndrome de Down, mas também com outras, enfim, doenças e discapacidades. E faz um trabalho, enfim, maravilhoso, faz um trabalho muito bonito, mas sempre na linha dele, modesto, muito humano, cheio de fé, embora, né, todas as religiões estejam ali, obviamente, atendidas, e sem se deixar, sem se ideologizar, sem se politizar, sem, enfim, né? E por isso mesmo não tem um apoio forte do Estado, enfim, né, de associações que gostariam muito que isso fosse levado para o lado ideológico, mas isso é a grande mensagem dele, ser fiel àquilo que a gente ser fiel àquilo que a gente crê, ser fiel àquilo que a gente, né, tem como ideal de vida, na simplicidade, na bondade, sem agressividade, sem se deixar levar pela raiva, pela amargura, mas sem se deixar levar também pelo medo ou pelo desejo, né, de fazer carreira, de ser bem visto, ser quem você fazendo aquilo que você realmente acredita. E como dizem os filhos e os conhecidos, a morte dele foi a típica morte de um homem que morre em paz, que morre, enfim, né, satisfeito com aquilo que ele fez. Não que ele ache que aquilo é muito grande, mas sim porque ele tem aquela noção de que ele foi autêntico, de que ele fez o que Deus lhe pediu. E é isso que o Papa escreve na carta ao cardeal, uma pessoa que encheu a nossa vida de bem, né, puxou a gente para cima e fez a gente melhor e fez a gente acreditar que vale a pena, enfim, ser bom. Que o venerável Jerome Lejeune nos abençoe, sobretudo as pessoas de nós que são dedicadas à ciência, a redescobrir essa não só amizade, como essa, inclusive, necessidade mútua que existe entre a fé e a ciência, entre o bom senso e enfim, né, o amor, entre a autenticidade de vida e a necessidade de entregar essa vida a Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.